sentimentos, né, nós temos o que nós chamamos de sentimentos tóxicos, que são aqueles sentimentos que fazem mal para nós. Raiva, medo, insatisfação, angústia, tristeza, rejeição, ansiedade, vergonha. São sentimentos, emoções que fazem mal se nós não soubermos gerenciá-las. Por quê? Porque raiva, medo, angústia, ansiedade, insegurança, tudo isso são emoções que todos nós sentimos. E eu gosto de falar que são emoções das pessoas normais, né? Mas todos nós sentimos, todos nós vivenciamos. Mas o que eu faço com esse sentimento, né? Com essa emoção, é o que me diz se eu tenho inteligência emocional ou não, se eu sei fazer o gerenciamento dessas emoções. Por quanto tempo eu fico alimentando esses sentimentos ruins, né? A raiva, a insegurança, o medo. Por quê? Porque cada um desses sentimentos produz uma química dentro do nosso organismo. Tanto os sentimentos bons quanto os sentimentos ruins, vamos colocar assim, né? Negativos, os positivos e os negativos, fica melhor assim. Então, tanto os sentimentos positivos quanto os sentimentos negativos, eles produzem uma química no nosso organismo. E é necessário, né? Já vamos falar quais são as químicas produzidas aí por cada um desses sentimentos. E é necessário, nosso organismo, assim como precisa das boas emoções, precisa dessas emoções negativas, né? Vamos deixar aqui entre parênteses os negativos. A questão é, por quanto tempo eu fico sentindo raiva quando ela vem para mim, quando eu tenho esse sentimento? Por quanto tempo eu fico sentindo tristeza, cultivando a tristeza? Isso é o que vai impactar, isso é o que vai fazer a diferença entre pessoas que têm inteligência emocional e as que não têm inteligência emocional. Então, sentimentos tóxicos, né, a quantidade e a quantidade de tempo que eu tenho esses sentimentos na minha vida, no meu dia a dia, ela está opostamente à inteligência emocional. Então, a inteligência emocional está de um lado, sentimento tóxico está do outro. Então, quanto mais sentimentos tóxicos eu tenho, eu sinto, quanto mais o meu diálogo interno é negativo comigo mesma, em função das coisas que acontecem no meu dia, em função de eu ser capaz ou não, de eu merecer ou não, menos inteligência emocional eu tenho, menos gerenciamento das minhas emoções eu tenho. Então, por isso que a gestão das emoções, a gente fala inteligência emocional para quem consegue trabalhar essas emoções. Mas vamos lá, voltando nos sentimentos tóxicos, então, que eu já falei, né? Todos nós temos, eles são importantes, eles produzem uma química, um hormônio que o nosso organismo precisa dessa química, mas quanto mais tempo eu fico naquele sentimento negativo, mais eu produzo essa química e esses hormônios vão, então, fazendo mal, né, para minha saúde, vão me debilitando em relação à minha saúde. Então, vamos falar um pouquinho do medo. O medo, ele surge quando? Quando a gente está em uma situação de risco ou uma situação que a gente não conhece, que a gente vai enfrentar uma situação desconhecida ou algo, né, que eu não sei como lidar com aquilo, eu posso sentir medo nessa situação. E o medo, ele é necessário, o medo, ele nos protege de muitas coisas, né? Então, ele é um sentimento importante, porque ele pode nos manter vivo, né? Manter vivos, porque por ter medo de não pular de um lugar alto, de não colocar um dedo numa tomada, não pegar um fio desencapado, não colocar a mão no fogo, né? Então, são situações em que o medo nos protege, não nos aproximar de um animal perigoso. Então, tudo isso são situações em que o medo nos protege. Mas existe o medo real e o medo emocional. Qual a diferença? O medo real é diante de um perigo, uma situação em que eu posso me machucar, em que eu possa ter risco de vida, né, nesse sentido. O medo emocional é aquele medo, por exemplo, de falar em público. O que vai acontecer se você for falar em público, né? For fazer uma palestra, for ter uma fala em público? As pessoas vão te agredir, vão brigar com você, vão te bater se por acaso você cometer um erro, né? Ou se enganar, ou der um branco, não souber o que falar naquele momento, se atrapalhar. Não vai acontecer nada disso.
As pessoas costumam ser, inclusive, muito empáticas com pessoas que estão no palco e por algum momento deu um branco, ou se atrapalhou, ou errou, não é verdade? Aplaudem e querem dar o apoio para que a pessoa consiga sair daquele lugar ali do erro, do engano, né? Então, as pessoas têm medo de falar em público. É o segundo maior medo, né? Tem só perde para o medo da morte. E ainda vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que até maior que o medo da morte, porque quem como eu, né, sou cristã e acredito que a morte não é o fim da vida, não tem medo da morte. Mas as pessoas têm medo de falar em público. Então, esse é um medo emocional, assim como o medo do escuro, por exemplo. Tem pessoas que têm medo do escuro, a pessoa está dentro de casa, trancou as portas, trancou as janelas, fechou a porta do quarto e não consegue dormir no escuro total. Precisa ter uma luzinha, uma abajur, alguma coisa, porque ela tem medo do escuro. Então, é um medo emocional. É uma coisa que precisa ser tratada, investigada, para eliminar esse medo. Então, o medo emocional é esse medo que nos trava. E quando eu estou nesse sentimento, né, com essa emoção de medo, eu libero alguns hormônios. Eu libero adrenalina, eu libero cortisol, eu libero noradrenalina. E esses são, e vasopressina também. E esses são hormônios de luta e fuga. O que quer dizer isso? São hormônios que colocam o meu organismo em estado de alerta. Por quê? Porque se eu estou sentindo medo é porque tem um perigo iminente. Então, o meu organismo fica em estado de luta e fuga, fica em alerta, produzindo esses hormônios enquanto eu estou nesse estado de alerta, nesse sentimento de medo. E aí, o que acontece? A vasopressina, por exemplo, né? Noradrenalina, vasopressina, cortisol, o tempo todo deixando o meu organismo em estado de alerta. Mas a vasopressina, por exemplo, ela é um hormônio que faz o quê? Retém a água no nosso organismo. Ela faz o organismo reter água. Por quê? Porque no estado de luta e fuga, ou seja, no estado de estresse que o meu organismo está, eu preciso reter a água. Porque esse estado de luta e fuga, ele faz com que normalmente a gente entre no estado de sudorese, ou seja, começa a suar, o corpo começa a transpirar. E se eu elimino essa água, ela vai fazer falta para o meu controle sanguíneo, o controle da minha pressão arterial. Então, o nosso organismo, ele é perfeito, ele é inteligente. Quando nós somos criados perfeitos. Então, eu estou em estado de luta e fuga, alerta, tá, tem algum perigo acontecendo, eu vou entrar num estado nervoso, vamos colocar assim, e não posso perder as minhas funções vitais. Porque se eu desidratar, ou seja, nesse momento eu desidratar, a minha pressão sanguínea cai e eu desmaio. E se eu estou diante de um risco iminente, se eu desmaiar, acabou, não é verdade? Então, nosso organismo é perfeito. Só que daí, se eu tô constantemente com medo de alguma coisa, de algo ruim que vai acontecer, tem pessoas que têm medo o tempo todo. Você já viu pessoa que tá sempre com medo de alguma coisa, tá sempre esperando o pior acontecer? Essa pessoa está vivendo num estado constante de medo. Ela não avança, ela não faz as coisas que ela precisa fazer porque ela sente medo de que algo ruim vai acontecer. Se ela for sair de carro, alguém pode bater no carro. Se ela ficar em casa, não sei, pode acontecer isso. Se ela for em tal lugar, vai acontecer aquilo. São pessoas que estão sempre com medo de alguma coisa que vai acontecer, sempre esperando o pior. Então, essas pessoas estão sempre produzindo esses hormônios de luta e fuga. O organismo está sempre em estado de alerta. Qual é o que acontece, então, quando eu fico constantemente, quais são as consequências de eu estar constantemente nesse estado de alerta em função do medo? O que eu faço? O que essa produção constante desses hormônios trazem para o meu organismo? Eu vou ter insônia, o meu sistema imunológico vai ficar enfraquecido, problemas digestivos também podem aparecer, problemas cardiovasculares, como pressão alta, o risco de infarto ele aumenta, dificuldades de concentração e memória. É até meio óbvio se a gente falar pessoa com insônia, dificuldade de concentração, porque se eu estou produzindo hormônios que me deixam em estado de luta e fuga o tempo todo, eu estou em estado de alerta,
como que eu vou ter um sono de qualidade? Como que eu vou conseguir dormir, né? Como que eu vou conseguir me concentrar em alguma coisa? Então, essas dificuldades, esses problemas físicos, eles vão começar a aparecer. Por quê? Porque um hormônio que eu deveria produzir por um período curto de tempo, eu estou produzindo o tempo todo ali dentro do meu organismo. Então, isso faz o quê? Faz com que o meu organismo tenha, sofra nesse sentido, e aí eu começo a ter prejuízos, tanto físicos quanto mentais, né?